Hoje nós tivemos a nossa segunda prova integrada do módulo de estrutura, organização e funcionamento da célula. Comparado aos dois outros módulos, que são aparelho locomotor e sistema nervoso e sentidos especiais, o módulo de célula, ele é o mais tranquilinho, assim. Por mais que seja tudo mais aprofundado, querendo ou não, a gente já chega com alguma coisa ali do vestibular, né? Inclusive, eu abri o Siga esses dias e eu vi que a gente já tá com 60% das aulas do primeiro período concluídas, tipo assim. Como assim, quase 60%? A gente começou até a aula ontem. Na segunda de manhã, o horário das 7h30 às 10 horas é reservado para prova, avaliação, e das 10 às 12 a gente tem aula. Então, assim, no horário oficial, a gente teria prova nesse horário, e das 10 às 10 às 12 a gente teria aula. Mas aí depende muito do professor. Tem professor que vai ter piedade da gente e não vai querer deixar aquela aula ali depois de 2 horas de prova, né? Porque ninguém merece. Então tem professor que realoca essa aula pro horário verde da gente, que é na sexta de manhã. Ou da aula mesmo, né? Depende aí do que ele tá querendo da vida dele. Nesse dia, a gente fez a prova e foi pra sala de estudos pra estudar pra aula da tarde, que seria de artrologia dos membros superiores. Como os técnicos da UFPE estão em greve, a gente não tem acesso às bibliotecas. Então, ou a gente estuda nas tutorias, ou na sala de estudos do CCM. Ou a gente tem que se virar em algum lugar quando esses lugares estão lotados, o que acontece muito. Gente, que homem dele. Que é um vídeo muito mais longo. Quero fazer a semana toda. Não, é pra elas aparecerem assim mesmo, performáticas. Ah, é pra ver se a folha faz crack, né? Fez. É, mas não foi muito crack, é. e ela não para de ser performática nem possível. Claro que não, amor. É o quê? 3, é? É o 3? Depois da aula teórica de artrologia dos membros superiores, nós tivemos aula prática no laboratório de artrologia dos membros superiores. Nesse dia, a professora deixou algumas peças da aula anterior pra gente dar uma revisada, então eu fiquei no laboratório até quase às 5 horas. Eu adoro essa saída do departamento de anatomia, porque é a visão do filme O Agente Secreto. Vocês já conhecem esse chão. Tem cenas aqui na UFPE, inclusive a minha professora de anatomia aparece no filme, eu acho isso muito chique. Bonitinho é o prédio. É lindo. Só não vejo tu estudando aí, mas tô vendo. É, realmente. Fun fact aí, pra quem quer estudar no UFPE, a gente tem um dia de aula no CCM. E às vezes nem tem lá, tá? É literalmente só na quinta-feira que a gente vai ter aula no CCM. Os outros dias é CB, NIAT, inclusive. Principalmente CCS, a gente tem muita aula no CCS. E no CCM... Bom dia, terça-feira. Eu devia estar na faculdade, são 8 horas agora. Mas Recife deve se acabar de chuva. E assim, a UFPE ainda não cancelou as aulas. Não sei se vão cancelar, na verdade, porque as outras vezes que eles cancelaram mais cedo, né? Já são 8 horas. A primeira aula da gente hoje era às 7h30 e o professor cancelou, né? Só que assim, isso não é muito comum. Geralmente eles não cancelam se a UFPE não tiver cancelado. Então a gente não sabe como vai ser o resto do dia, né? A gente tem aula às 10 horas também. E temos a aula a tarde toda. Inclusive, hoje tem atividade valendo nota de tarde. Então, chego nadando, mas chego no UFPS, não cancelar. E eu não consegui gravar muito aqui. Mas ontem, a gente teve a nossa segunda prova integrada de célula, né? Não sei se vocês sabem, mas o sistema aqui na UFPE para Medicina funciona de forma modular. Então, a gente tem 3 módulos principais, que são célula, nervoso e locomotor. E aí, dentro desses 3 módulos, tem 1 bilhão de matérias. E aí a gente faz as provas integradas, né? A gente não tem prova só de anatomia, prova só de bioquímica. É tudo junto. Mas enfim, essa semana a gente tá mais tranquilo assim, porque a gente só tem prova agora daqui a 14 dias, né? Então, luxo, tá? 14 dias pra estudar pra P2 de locomotor. Eu acho um luxo total. Enfim, não sei se terá faculdade pra gravar hoje. Se tiver, estarei voltando. Mas, se não tiver, minha rotina vai ser aqui.
na minha mesinha, porque eu tenho muita coisa pra colocar em dia. Comecei a colocar minhas tarefas em um quadro, porque assim eu olho pra elas e eu não esqueço que elas existem, entendeu? E olha só o pouquinho de coisa que eu tenho pra estudar para as próximas provas. Indo ali nadar pra Federal hoje. A situação de Recife. Esse dia choveu muito em Recife e a UFPE não cancelou as aulas. E aí acabou que eu cheguei na faculdade antes das 12 horas mesmo pra aproveitar a carona dos meus pais que estavam indo trabalhar. Almocei uma tapioca lá na UFPE e, gente, essa tapioca do CCS é muito boa, meu Deus. Eu podia comer isso todo dia da minha vida, de verdade. O professor da aula das 7h30 tentou refazer a aula agora às 12h, mas ele tava com a estabilidade dele na conexão, não conseguiu e remarcou mesmo. Nisso eu aproveitei pra estudar, fui pra sala de estudos do CCM. Fiquei ali das 12 até mais ou menos 1h40 estudando. E aí eu já migrei para o NIAT, onde a gente teria as aulas da tarde. Geralmente as aulas de fisiologia a gente tem no NIAT, então terça-feira a gente tá acostumado a fazer essa migração, né? A gente sempre tá andando de um lado pro outro nessa faculdade. Passou por uma série de fisioterapias para tentar automatizar os movimentos para que ele consiga andar com mais, digamos assim, mais flexibilidade. Agora, esse é o método de eletrodos para captar a atividade elétrica. E aí os eletrodos, eles são conectados a cabos que são conectados a esse equipamento, eletrodo terra, que ele faz um ruído eletromagnético, ou todo o conjunto de músculos, tanta contração, e relaxa, contrai e relaxa. Ele tem um retorno. Segura a contração. Segura aí. Peraí, beleza. Solta agora. Ele ainda tá com a contração, né? Tá meio doido. Tá bom. Ó, de nada é 150, pronto. Muito Eu vou bom, entrar. Leonardo. Para, foi do frente. Não foi? Valeu, obrigada. A numeração da declaração de óbito, ela é única, ou seja, não é Vamos fazer aqui. Ah, só ocorrência? Ela quer só ocorrência. A declaração. A gente vai colocar anemia, consulta do pré-natal. Como é que é uma de cada vez, a gente vai fazer uma de cada vez. Ah, tá. Ela tem uma lista quilométrica, eu acho. Como é que a gente descobre antes? Não, tem que ser vídeo. Segundo auxílio, vai ter 8 vagas, tem um suco do nervo olfatório. Então o nervo olfatório passa aí bem pertinho. Sabe como a gente vê isso na clínica? Às vezes o cara tem um azar de crescer um tumor no nervo olfatório, que pode ser da bainha de mielina, portanto um meningioma ou um chivanoma. Aí é claro que ele não vai prestar tanta atenção na perda progressiva de olfato. Poucas pessoas reparam isso. Nossa quinta-feira geralmente é bem pesada de aula. A gente teve biofísica às 7h30, histologia às 9h20 e IBC, que é essa aula que vocês estão vendo, às 11 horas. Eu precisei faltar as 2 primeiras nesse dia, então só cheguei pra IBC. E a cadeira de IBC é bem interessante, porque toda semana a gente tem aula com um professor diferente. Essas aulas, elas são relacionadas a alguma coisa que a gente tá estudando em alguma outra cadeira. Nesse dia foi uma aula sobre memória e cognição, por causa da matéria que a gente tá dando em neurofísica. E é bem legal, porque a gente tem uma abordagem mais clínica ali, né, no nosso primeiro período. Ele é bem teórico, então é bem interessante quando eles trazem algum médico pra falar sobre a importância que aquele assunto que a gente tá vendo tem. Quem deu essa aula pra gente foi o Dr. Breno, que é neurologista, e ele é maravilhoso, assim, eu sou muito fã de Dr. Breno, tipo, de verdade, ele vai ser nosso professor mais pra frente. Nesse dia teve feirinha nerd no CCM, fui feliz, entendeu? Às vezes tem dessas por lá. E comprei esse docinho aí pra minha amiga. E aí, tá feliz? Não, juro, eu vou. Vai ser utilizado para ligar-se a uma outra molécula de ácido gráfico. Este
hidrato carnitina agora, que a gente acabou de sintetizar pela troca do grupamento CoA por uma molécula de carnitina, ele encontra a carnitina acetiltransferase, que é responsável por essa troca, próxima. Oi! Pode voltar. O brilha, brilha, né? Tá feliz hoje, né? Shine, shines. Aham. Dá uma risada, dá uma A gente tem essa aqui bem grande, que é localizada aqui na foice do cérebro e nos hemisférios cerebrais. Então, o nome da prega aqui é a foice cerebral. Tem que mandar comprar uma de maçã, ué. Ele não me mandou Tá loteira. Tô falando. Ó, gente, primeira aula de anatomia que eu tive, eu coloquei a bolsa aqui em cima. Que eles usam pra transportar cadáveres. Bom demais essa calor. Bom dia, são 5h20 agora, e eu acordei esse horário para estudar locomotor. Hoje a gente tem aula de miologia dos membros superiores, que é o último assunto antes da P2 de locomotor. E a gente vai ter hoje também revisão de locomotor, por isso que eu acordei essa hora para estudar, porque eu quero revisar os assuntos para chegar lá sabendo deles, porque eu acho que faz mais sentido e você consegue aproveitar mais a revisão. A gente só tem aula hoje às 10, eu ainda não decidi se eu vou pra essa aula, na verdade, porque eu realmente queria ter tempo de qualidade em casa pra estudar. Enfim, foi muito interessante gravar esse vídeo, foi a primeira vez que eu gravei um vídeo assim, focado no YouTube, né? E eu gosto de ter tempo pra mostrar e pra falar as coisas, então eu gostaria de continuar fazendo esse tipo de vídeo. Nesse vídeo, eu não foquei muito na minha vida, né? Eu foquei mais, assim, na vida da faculdade. E eu gostaria de fazer um mostrando mais a rotina mesmo, assim. Por exemplo, eu não mostrei a academia, eu não mostrei os horários que eu acordo, que eu estudo em casa, etc. Eu mostrei muito pouco. E eu gostaria de fazer um desses porque eu sinto que é a rotina real, né? Tipo assim, pra quem tá pensando se quer entrar nessa vida, eu acho que é interessante ver esse tipo de coisa. Enfim, é isso. Tchau.